Olá, alunos do primeiro ano. Vamos para mais uma aula de Sociologia. Então, nós vamos trabalhar hoje na página 23 do nosso livro. Então, abro o livro na página 23 e vamos acompanhar aí, afinal, para onde nos conduziu a razão, ou para onde a razão nos conduziu. É interessante a gente analisar esse tema. Nós sabemos que a sociedade moderna, e nós já vimos falando isso de outras aulas, das aulas presenciais, acho que vocês ainda se recordam, que a gente falava muito na tecla, batia muito na tecla da mudança que houve entre a sociedade medieval para a sociedade moderna, tá? A sociedade moderna medieval tinha aquele comportamento de onde Deus era o centro de tudo, e a sociedade moderna, ela passou a priorizar a razão. Então a razão, ou seja, a capacidade humana de pensar, a capacidade humana de resolver seus próprios problemas passou a ser o ponto central. Aquele velho termo, nós saímos do teocentrismo, Deus no centro de tudo, e viemos para o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo. Então, a partir daí, alunos, a sociedade passou a resolver seus próprios problemas. No entanto, essa mudança, não há como negar que ela melhorou a qualidade de vida das pessoas. No entanto, como o próprio texto aí do livro de vocês fala, não conduziu o homem ao paraíso. A própria sociedade moderna, ela traz em si várias contradições, tá? Nessa trajetória de mudança do teocentrismo para o antropocentrismo, e junto com o antropocentrismo vem o fenômeno do capitalismo. E como o Karl Marx já fala, Karl Marx é talvez um dos, junto aí com Durkheim e o Max Weber, não vamos confundir Karl Marx com Max Weber. Então, Karl Marx talvez seja o mais importante pensador da sociologia. Você foi considerado o pensador do segundo milênio, até pela sua influência. Karl Marx já colocava que a sociedade capitalista ela tinha uma característica presente em todas as sociedades que se dizem capitalistas, que são as chamadas classes sociais. Então, as várias mudanças no aspecto econômico, no aspecto político, no aspecto social, não levou o ser humano a ter uma vida do Jardim do Éden. Vamos lembrar da Bíblia. Então, não nos conduziu ao paraíso. Então, para onde nos conduziu a razão? Então, é interessante dizer o seguinte, a vitória da razão e dos princípios democráticos oriundo das revoluções americana e francesa e do capitalismo não solucionou todos os problemas. Ao contrário. Logo surgiram desmandos e outras formas de exploração. Ou seja, o que acontecia? Vamos só lembrar aqui. Na sociedade capitalista, nós temos um tipo de exploração, e na sociedade medieval, na sociedade que tinha a religião como seu ponto principal, também tinha suas formas de exploração. Basta vocês pegarem aí no próprio estudo da história e ver a exploração que existia nos feudos, na chamada sociedade feudal. E o que aconteceu? O sistema capitalista, juntamente, foram esses três grandes momentos que transformaram a sociedade moderna, que é o quê? O uso da razão, lógico, mas veio também as chamadas revoluções. Revolução Americana, Revolução Francesa e Revolução Industrial, que se confunde com a Revolução Capitalista. Então, essas três revoluções, em si, elas trouxeram outros problemas que surgiram na sociedade, outras formas de exploração do homem. Então, nessa sociedade capitalista, que é a sociedade que nós vivemos hoje, no seu início, era uma relação de conflito entre o quê? Entre a burguesia e o proletariado.
Ou seja, tem aqui esse livro aqui, que eu deixei aqui em destaque. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Tá? Não é para agora não, mas mais para frente vocês... É uma leitura obrigatória. O Capital de Karl Marx. Tá? Onde ele vai retratar exatamente essa questão da exploração no sistema capitalista. O que acontecia? No sistema feudal, no sistema da Idade Média, se explorava mais a fé das pessoas. Se explorava a fé. E no sistema capitalista se explora a força de trabalho da pessoa. E com isso vem trazendo vários problemas para grande parte da população. Ou seja, o empobrecimento do proletário. Eu não sei se vocês sabem o significado da palavra proletário, de onde é que vem essa palavra proletário. O prole vem de prole. Prole significa filhos. Então aquelas pessoas que eram os trabalhadores chamados de proletários, o único recurso que eles tinham era os filhos. Por isso proletariado. Proletariado, enquanto que a burguesia era dona dos meios de produção. Ou seja, então a burguesia comprava, as pessoas só tinham a única coisa para oferecer como meio de sobrevivência a sua força de trabalho. Então esse uma das principais contradições, um dos principais problemas na sociedade capitalista é exatamente que a sociedade é composta por classes, tá? Por classes, e essas classes há um conflito interno dentro da sociedade de disputa. O que acontece? Vamos pegar um exemplo, que são as greves. As greves, na verdade, é a reação do proletariado contra a burguesia. Lógico que hoje não se utiliza mais essa linguagem, não se utiliza mais chamar os trabalhadores de proletários, e nem os capitalistas, eles são chamados de burgueses. Até algumas pessoas, mas no geral não usamos mais esse termo. Ou seja, é a classe no caso do Brasil, nós temos classe alta, nós temos e classe baixa, ricos e pobres. Tá? Até mesmo a suposta classe média, ela faz parte da classe pobre, que ela é trabalhadora. A classe média não tem seus grandes investimentos, a classe média não é dona das grandes corporações industriais. A classe média são trabalhadoras, talvez com um salário melhor ou mais alto, um pouquinho daquela classe que eles consideram a classe baixa. Então o que acontece? Então aí as transformações sofridas pela sociedade, tá? As transformações sofridas pela sociedade moderna no campo intelectual, político e econômico não foram capazes de solucionar esses problemas. Pelo contrário, essas transformações, muitas vezes elas agravaram o problema dessa distorção que existe dentro da sociedade capitalista, que é a mesma sociedade, por exemplo, sociedade brasileira. Sociedade é para ser um todo, mas dentro da então você ter conflitos de interesses dentro da própria sociedade brasileira, isso são contradições. Não era para ter essas contradições. Se realmente o sistema capitalista, a razão, a racionalização das coisas tivesse resolvido o problema da sociedade. Continuando bem aí, nós podemos ver aqui qual é um dos principais, um princípio básico da sociedade capitalista. O princípio básico da sociedade capitalista é a propriedade privada. O que diz aí no livro de vocês? Diz assim o seguinte, ó. Vamos ver aqui, ó. O século XIX viu um novo sistema capitalista, fundamentado na propriedade privada, tendo como principais atores a burguesia e o proletariado. Olha, se há uma sociedade, nós estamos vivendo aí um momento de pandemia. O que nós estamos vendo? Eu estava vendo esses dias que nós podemos ter
um colapso no sistema de saúde, onde as pessoas vão precisar de UTIs para sobreviver, e nós poderemos ter a seguinte situação: leitos de UTI vazios e pessoas morrendo precisando de uma UTI, simplesmente para garantir a propriedade privada, que nesse caso aí seria as clínicas, os leitos de UTI privados. Ou seja, que tem um dono, eu tenho esse leito, pega um instrumento, pega equipamentos que servem para salvar a vida e utiliza para ganhar dinheiro. Se você não pode, se você está na fila, se você, por exemplo, tiver a má sorte de ser acometido por esse vírus, e nós sabemos que um dos sintomas do Covid-19, da doença mesmo, é atacar os pulmões. Um exemplo. Se você precisar de leito, e se você não tiver leitos da rede pública disponíveis e só tiver leitos da rede privada disponíveis, se já tiver saturado os leitos públicos, você poderá morrer por falta de uma UTI, enquanto que a UTI, que é do sistema privado, pode estar vazia, mas simplesmente por você não ter dinheiro para pagar esse leito, você vai morrer precisando da UTI e a UTI lá sem ninguém usar. Esse é o sistema capitalista. Esse é a chamada propriedade privada. O respeito à propriedade privada. Ou seja, de uma certa forma, não era para acontecer. Se você utilizasse a razão realmente, ou melhor, se a sociedade fosse uma sociedade extremamente racional, isso não era para acontecer. Qual é o bem maior que um ser humano pode ter? A vida. Entendeu? Então jamais nós poderíamos ter uma situação dessa. Isso engloba para vários campos, ou seja, a lei brasileira, interessante para vocês entenderem, a lei brasileira diz o seguinte, que toda propriedade ela tem que ter uma função social. Tá? Isso não é só na área de saúde não, isso vai em tudo. A propriedade privada ela é um bem maior na sociedade capitalista. Se não interessa se você precisa, mas se você não tiver a posse de determinada propriedade, o dono pode não estar nem precisando. E você precisando, mas você não pode utilizar, porque você tem que respeitar a propriedade privada. Isso é uma das distorções, isso é uma das distorções da sociedade capitalista. Continuando aí, nós podemos ver aí, se os homens têm direitos iguais, se todos são cidadãos, por que a sociedade é tão desigual? Compreenderam aqui? Ou seja, dizem que todos têm os direitos iguais. Todos são cidadãos. Mas dentro dessa sociedade tem os privilegiados que podem ter suas necessidades atendidas e outras pessoas não, fazendo parte da mesma sociedade. Então essas são as distorções. Por isso que lá no início da leitura, quando vocês forem ler aí na página 23 aí, esse tema, vocês vão dizer, olha, a razão não nos conduziu ao paraíso. O idealismo, talvez, do pessoal, dos grandes pensadores lá do iluminismo, do renascimento, da própria